nós sabemos, Pai, que em todos os momentos da nossa vida o Senhor está conosco. Não há, Pai, momentos difíceis na nossa vida no qual nós somos atacados, que o Senhor não esteja provendo um escape para nós. Pai, nessa tarde nós entregamos a você as mais sinceras palavras que expressam o louvor dos nossos lábios, mas também, Senhor, a mais profunda e íntima adoração que tem no nosso coração a você. E nós queremos, Pai, dizer que você tem total liberdade no nosso meio. Espírito Santo faz, opera, realiza sinais, maravilhas, prodígios em nosso meio. E em nome de Jesus eu quero declarar, Pai, que todas aquelas pessoas que vieram aqui atrás de respostas, elas sairão daqui, Pai, com as respostas que elas vão encontrar em você e na sua palavra. No nome de Jesus, essa é a nossa oração de consagração a você. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus, boa tarde a todos, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Que bênção, irmãos, que tarde maravilhosa, que tarde gloriosa, né? Estarmos aqui para cultuar ao Senhor, porque Ele é digno. Se você veio da sua casa aqui para esse ambiente de milagres, irmãos, eleve a sua expectativa no Senhor, que certamente você será correspondido essa tarde. Amém? Eu queria começar orando pelas pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana, ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Vem aqui à frente e nós queremos orar pela sua vida. Tem aí alguns irmãos já se movimentando. Bênção demais. Glória a Deus. Você se alegra com a vida dos nossos irmãos? Estenda suas mãos para eles, vamos orar pela vida deles. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos tão valorosos. Nós queremos, Pai, declarar um novo tempo, uma nova estação na vida deles, cheia de colheitas sobrenaturais. No nome de Jesus, declaramos, Senhor, prosperidade em todas as áreas da vida deles, saúde divina fluindo do alto da cabeça deles até a planta dos seus pés. Declaramos, Senhor, graça, favor entre os homens aqui nessa terra. E nós cremos, Senhor, que o sobrenatural apenas começou na vida deles, mas vai impactar toda a sua geração. Essa é a nossa oração, essa é a nossa declaração pela vida deles. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos irmãos. Tem presente especial da nossa igreja. Bênção demais. Verbo News está no ponto, produção. Verbo News está no ponto, produção. Para você não perder nada da nossa programação semanal. Para você não perder nada da nossa programação. 31 de maio, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é um momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Nesta quarta é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria As Manifestações do Espírito com a professora Gabriela França. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir a uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta quarta, às 20 horas. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Então venha com grandes expectativas e traga convidados.
Agora eu tenho um convite muito especial para você. Dia 5 de junho, Teresina vai viver uma noite que vai marcar o nosso estado do Piauí. Vem aí o Festival Louvor a Jesus, uma grande noite de adoração, palavra e unidade, com a presença de grandes nomes como Aline Barros, Bruna Carla, Davi Sasser e a pastora Camila Barros. A entrada é gratuita, mas você também pode levar 1 quilo de alimento não perecível para abençoar famílias e instituições sociais. O Festival Louvor a Jesus acontecerá na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente ao Centro de Convenções, a partir das 19 horas. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder, então chama a galera e vem! É neste sábado, às 19 horas. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para o Acamp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Hoje queremos te indicar o livro Gere Expectativas, do pastor Kenneth Hagin. Agora eu quero que você pense um pouco e me diga: as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão se tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro, você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir, a despeito da situação em que está vivendo, pois vai aprender a viver com uma fé cheia de expectativa. Então não perca mais tempo. Passa hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Glória a Deus. Quanta programação especial. Glória a Deus. Você Quanta programação especial. Eu destaco aqui para você. Você já anotou tudo, mas eu queria destacar aqui para você. Rema. Sobre o Será dia do na visitante quarta-feira. Rema. Amanhã daremos Será inscrição na nova matéria quarta-feira. com a professora Gabriela França, que é as manifestações do Espírito. Tá bom? Então, mas na quarta-feira você pode trazer você que é graduado. Essa é a oportunidade que nós propagarmos nessa palavra que vem transformando as nossas vidas. Tá bom? Então, quarta-feira teremos um encontro marcado aqui no dia visitante Rema, com a matéria As Manifestações do Espírito, com a professora Gabriela França. Queria também lembrá-los sobre o Acamp Kids. As inscrições ainda estão abertas, tá? Então você pode passar lá no balcão de informações e fazer a inscrição da sua criança. Tá bom? Nós temos que instruir, ensinar a criança no caminho que se deve andar. Então essa é uma grande oportunidade de instruir, fazer com que ela participe desse evento tão importante.
onde elas terão um momento de palavra, de comunhão, né? Onde elas vão estar ali reunidas também no momento de descontração. Certamente a vida dessa criança será impactada. Eu queria também aqui destacar que próximo dia 5 nós teremos um dia muito especial na nossa cidade, que é o Festival de Louvor e Adoração ao Senhor. Sabe, irmãos, que é uma programação super especial. Tá? Eu queria convocar você a dia 5, né, se fazer presente nesse festival que vai impactar a nossa cidade. Nós teremos a presença, né, Davi Sassi, Bruna Carla, Aline Barros, Camila Barros, é a presença mais que especial. Nosso querido pastor Fábio Henrique estará lá ministrando também a palavra. E sabe, irmãos, que eu acredito que é um divisor de águas para a nossa cidade. Essa é uma grande oportunidade da propagação da palavra da fé em momento desse. Certamente estaremos lá para celebrar ao Senhor um evento tão grandioso como esse, tá bom? Esse encontro será promovido ali na Avenida Marechal de Castelo Branco. Para mais informações, você passa lá no balcão de informações, se informa melhor acerca desse evento, mas eu quero incentivar você a não ficar de fora. Tudo certo? Anotou tudo? Eu queria agora conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem nossa igreja, levanta a tua mão no seu lugar. Nós só queremos te conhecer. Já estou vendo algumas mãozinhas levantadas. Já daqui eu consigo te ver muito bem, mas para que toda a igreja possa te ver e dar a saudação que você merece, fique bem no seu lugar, porque você está perto dessas pessoas, já sabe o que fazer. Já sabe o que fazer. Se vocês já congregam em alguma igreja, leva um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança. Mas se vocês não congregam, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam congregar. Nos dê a alegria, o privilégio e a honra de ter vocês aqui conosco, certamente. Aqui você vai crescer, florescer, frutificar para o Senhor. Nós ficaremos extremamente felizes em ter você aqui conosco. Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos convidados. Ao final dessa tarde vai encaminhar você para uma equipe que vai te levar para uma sala especial que nós chamamos de Sala VIP. Essa sala foi preparada com muito amor e carinho para vocês que nos visitam. Então, ao final, não queremos que você saia daqui sem que você passe por essa sala. Nós queremos conhecer você um pouquinho melhor, transmitir o nosso amor para você, presentear você um presente bem especial, mas não saia daqui sem passar por essa sala VIP. Tudo certo? Combinado? Tudo certo? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos bens. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos bens. Esse é um momento de muita alegria para nós. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Versículo 9. Sabe, irmãos, que nós viemos aqui para um ambiente como esse, para ser um ambiente de milagre, para cultuar ao Senhor, não é isso? Nós saímos, irmãos, com essa expectativa no nosso coração, na nossa casa. Depois de uma semana intensa de trabalho, né? Nós passamos por tantas coisas, nós temos esse tempo de qualidade para o Senhor, né? De tirar esse primeiro dia da semana para vir cultuar Ele. Já cultuamos ao Senhor, expressamos a nossa honra a Ele por meio do louvor dos nossos lábios, assim, também pela adoração que tem no nosso coração. Nós já estamos aqui presentes, estamos aqui reverenciando ao Senhor com a nossa presença aqui. Mas sabe, irmãos, que Salomão, em Provérbios 3:9, ele fala algo bem específico. Ele diz, olha, honra ao Senhor com os teus bens. E sabe, queridos, que ele está falando, irmão, diretamente ligado às nossas vidas. Muitas pessoas que querem distorcer, irmãos, para o dia de hoje, que o Senhor não precisa das nossas contribuições. De fato, Deus é pleno, Ele não precisa de nada. Mas nós precisamos, irmãos, expressar o louvor, a adoração, a honra, a gratidão ao Senhor através dos nossos bens. Aí ele diz, com as primícias de toda a tua renda. As primícias nós sabemos, irmãos, que é os 10%, o dízimo que nós entregamos a Ele. Salomão fala que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias. Mas lá em Malaquias ele diz o lugar específico que nós devemos depositar. Ele diz, olha, trazei todos os dízimos, né, à casa do tesouro, ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Então, irmãos, o lugar de depositar
O dízimo é aqui na igreja. Tem muitas distorções que diz que você pode tirar do seu dízimo para você fazer obra de caridade. Obra de caridade nós devemos fazer, mas não com aquilo que pertence ao Senhor, porque aquilo que pertence ao Senhor é dado a Ele. Amém, irmãos? Mas também eu gosto de quando o apóstolo Paulo ele vai falar lá em Coríntios, ele diz, olha, cada um contribua segundo aquilo que está proposto no seu coração. Ele está falando também de uma forma de contribuir. Irmãos, não é por tristeza, não é por necessidade, porque Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E continuando aquilo que está escrito aqui em Provérbios, ele diz, olha, com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, irmãos, que há uma colheita sobrenatural, abundante, transbordante, para mim e para a sua vida, quando nós decidimos ser fiel ao Senhor, honrando a Ele por meio dos nossos bens, dizimando aquilo que nós sabemos que temos que dizimar, ofertando aquilo que nós sabemos que Ele já propôs no nosso coração. Deus é fiel e justo, irmãos, e não vai fazer com que você plante essa semente e não tenha uma colheita extraordinária. Com essa consciência, eu quero incentivar você, motivar você a separar aí o seu dízimo, a sua oferta. Se você quer fazer por meio de dinheiro espécie, você tem um envelope aí na sua cadeira, à frente dela ou atrás dela, você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, você pode estar indo até atrás, com as maquinetas que estão lá, com as tesoureiras que estão posicionadas. Você pode também fazer por meio do Pix, que tem aqui no nosso telão a chave que está aí, e também no seu envelope. E você que está em casa, que está cultuando ao Senhor, você pode fazer por meio do QR Code ou do Pix que apareceu na tela do seu aparelho eletrônico. Amém, irmãos? Nós temos esses meios e mecanismos para poder dizimar, ofertar, honrar o Senhor por meio dos nossos bens. Levanta bem alto o teu envelope, a tua mão, vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de dizimar, de ofertar na sua casa, Pai. Nós fazemos isso com a consciência que o Senhor é digno de honra por meio do louvor dos nossos lábios, com a adoração que temos no nosso coração, mas também, Senhor, por meio dos nossos bens. Nós fazemos isso, Pai, com a consciência plena de que você é digno, gerando uma grande expectativa também, Pai, numa colheita sobrenatural que nós cremos que você tem para cada um de nós. Nós consagramos cada dízimo, cada oferta essa tarde, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Saia do seu lugar, vem dizimar, vem ofertar com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. E o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu
Aleluia, Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nossas vidas. Nós podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos provar todos os dias da tua paternidade sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós temos visto a tua boa mão sobre nossas vidas. Obrigado que nós temos visto, Pai, o teu poder nos sustentando, a tua graça nos acompanhando. Oh, Pai, nós te amamos, nós te exaltamos, Pai, só no Senhor há vida. Não existe outro melhor lugar de estar do que junto ao Senhor, servindo, estando junto contigo, Pai. Obrigado porque o Senhor é a nossa torre forte, Pai, é aquele que nos sustenta, Tu é aquele que nos levanta, Tu é aquele que cuida, aquele que provê. Obrigado porque nós já somos abençoados, obrigado porque nós temos visto o suprimento, nós temos visto a saúde se manifestando, nós temos visto as Tuas bênçãos nos acompanhando, Pai. Obrigado porque a Tua palavra diz que a nossa vida é como a luz da aurora que melhora a cada dia e nós temos visto. Hoje nós estamos bem, amanhã nós estaremos melhor e assim sucessivamente porque o Senhor está conosco, o Senhor nos prometeu. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos libertou. Nós somos gratos, Pai. Nós estamos aqui para Te louvar, para Te engrandecer, para Te honrar. Recebe, Pai, toda adoração, recebe toda palavra de amor, recebe, Pai, tudo aquilo que nós temos para Te entregar o nosso melhor, porque o Senhor é digno. Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir neste lugar, faz e opera conforme a Tua vontade. Declaramos, Pai, que a Tua palavra hoje irá frutificar nos corações de todos que estão aqui presentes. Nós cremos, Pai, ela fazendo aquilo que lhe apraz, a Tua multiforme sabedoria, Pai, acompanhando e chegando a cada pessoa aqui. A palavra indo de encontro à necessidade de cada pessoa aqui. Ninguém vai sair daqui hoje sem receber uma resposta Tua, Pai. Nós estamos aqui, Pai, de corações abertos para receber a Tua palavra, Pai, que traz vida. E nós sairemos aqui diferentes de como entramos. Sairemos aqui cheios, sairemos daqui mudados, transformados pela Tua palavra, porque é impossível, Pai, estarmos nesse ambiente e não sermos transformados. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é digno, o Senhor é bom, Pai, em todo o tempo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. É assim que nós oramos. E quem crê comigo e concorda diz amém. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz, pode se assentar. Que maravilha estarmos aqui essa tarde. Com certeza Deus irá falar conosco, sairemos daqui diferentes de como entramos, porque Deus quer e Deus pode transformar a nossa vida. Então, se a gente realmente der espaço e receber a palavra que será liberada, com certeza irá acontecer transformações. Amém? Você crê assim? Amém. Glória a Deus. Gente, obrigado. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Para a gente começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. A palavra nos diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Queridos, aqui nós vemos que o Senhor estava falando para Eli sobre um modo operante que ele aplicava antes. Ele tinha falado para Eli que toda a descendência dele seria utilizada para servir ao Senhor, para fazer determinadas situações, ações ali para o Senhor. Só que chegou num ponto onde Deus ele muda isso e ele coloca um princípio estabelecido. Ele diz assim, antes eu tinha falado que seria dessa forma, porém agora a gente vai mudar a situação. A partir de hoje,
nós vamos fazer o seguinte: vai ter o princípio de honra. Quem me honrar, eu vou honrar. Porém, aqueles que me desprezam também serão desmerecidos. Então, a partir desse momento, Deus ele começa a trazer um princípio chamado de honra, começa a estabelecer um princípio de honra para que a gente possa realmente operar e andar no reino espiritual. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a nossa prática da honra, sobre a gente praticar a honra, sobre a gente honrar ao Senhor. E o tema da mensagem de hoje vai ser a recompensa da honra. Então, aqui nós vemos que Deus, ele traz um novo ponto a respeito da honra. E às vezes a gente acha que esse versículo é muito forte, porque quando a gente escuta isso, a gente às vezes fica pensando, rapaz, Deus está dizendo que se eu honrar, ele vai honrar. Porém, aqueles que desmerecerem ele também serão desmerecidos. Existe uma reciprocidade de Deus de acordo com o que a gente vai operar junto a ele. Então, se a gente honrar, Deus ele vai ser recíproco e ele vai nos honrar também. Então, esse é o modo operante que Deus está utilizando a respeito da honra. E a honra ela tem a ver com o crescimento, com o avanço no reino espiritual. E isso é importante a gente falar a respeito da honra, porque nossa igreja ela está crescendo, está avançando. A nossa igreja está chegando em pontos estratégicos da cidade, influenciando pessoas, influenciando essa cidade. E para que a gente consiga realmente com isso avance de maneira rápida, como está acontecendo, a honra precisa estar envolvida. Então é preciso a gente saber sobre esses princípios da honra, sobre a recompensa que a honra traz, para que a gente possa aprender e assim a gente passar para outras pessoas. A gente ser multiplicador desse princípio. Sem falar que a honra ela faz parte do nosso DNA, ela faz parte da nossa cultura. Ali atrás nós temos um quadro onde tem a nossa cultura. Não sei se você já leu. Se você não leu ainda, você vai ter a oportunidade de ler ali atrás. Tem muitas coisas maravilhosas ali que nos balizam, que nos direcionam para que a gente possa cumprir o plano e o propósito de Deus. Alguns valores, e dentre esses nós temos a honra. Então a honra faz parte da nossa cultura, a honra faz parte do nosso DNA e a gente precisa entender e a gente precisa praticar essa honra para que a gente possa avançar e crescer cada vez mais no Senhor. Deus ele conta comigo, Deus ele conta com você, Deus ele conta com essa igreja para que essa palavra da fé alcance essa cidade, transforme pessoas nessa cidade, nesse estado. Nós fazemos parte dessa geração que vai abalar Teresina, vai abalar Piauí. Nós temos visto coisas acontecendo em Teresina que tem mudado a história de Teresina. Foi anunciado aqui o movimento Louvor a Jesus, o pastor na quinta-feira, ele até trouxe uma menção a respeito disso, que foi um momento onde tinham ali pastores de várias denominações que estavam reunidos com o único propósito de louvar ao Senhor, de estar num evento para que essa palavra venha chegar a pessoas que não conhecem. E eu não sei você, amados, mas ter outras denominações, outros pastores unidos em um propósito único de alcançar pessoas para Jesus é maravilhoso, faz parte do avivamento. Então, nossa cidade está tendo uma alteração. Deus ele tem grandes coisas para fazer nessa cidade. E aí ele conta comigo e conta com você, conta com essa igreja. Então, a gente precisa estar bem ajustado. Como o pastor disse, nós somos a igreja vamos dizer assim, o irmão mais velho, né? A gente tem essa cultura de sermos aquelas pessoas que são mais maduros. E a honra, ela faz parte de uma pessoa madura. Quem é maduro, quem conhece a palavra, quem tem conhecimento da palavra, ele é uma pessoa honrosa, uma pessoa que pratica a honra. Porque ele entende o princípio que precisa ser cumprido e ele entende que existe uma recompensa para quem pratica isso. Então a honra ela faz parte disso. Em um ambiente de honra é um lugar onde Deus ele se manifesta. Nós vamos ver na Bíblia várias passagens que onde a honra está manifesta, onde a honra está praticada, existe um favor de Deus. A mão de Deus ela opera de uma forma diferente, a unção de Deus opera de forma diferente. A honra ela traz o favor de Deus para nossas vidas. Então, quanto mais nós praticarmos a honra, quanto mais a gente entender a respeito de honra e a gente colocar esse princípio em prática, mais nós iremos receber recompensa da parte do Senhor. Existe um favor, uma recompensa para quem pratica a honra. Nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito disso, mas só para você ter um entendimento. O Rodrigão, agora há pouco, ele falou sobre dízimos e ofertas, e ele falou a respeito de honra ao Senhor com teus bens e com a primícia de toda a tua renda. E logo após isso, a Bíblia nos menciona que quem faz isso, quem honra ao Senhor, o que vai acontecer? Os celeiros irão transbordar, os lagares irão se encher, existe um transbordar, uma produção vai acontecer, uma prosperidade vai se manifestar.
Lá em Efésios, a Bíblia diz que se a gente honrar nosso pai e mãe, o que vai acontecer? Nossos dias serão bons e nós teremos longa vida. Então, existe uma recompensa para quem pratica a honra, seja ela financeira, seja ela honrando ao Senhor nessa parte, seja ela honrando a família, sendo honrando o ministério, sempre nós vamos ver recompensas acontecendo. Então, a honra, ela existe uma recompensa para quem pratica. Então, a honra é isso, ela promove essa multiplicação, ela promove o favor de Deus, ela promove o agir de Deus. E às vezes a gente fica pensando que honra é algo simples, às vezes a gente pensa que honra não precisa, às vezes a gente confunde um pouco o que é honra, o que é bajulação, o que é interesse, e devido a esse engano do diabo, essa confusão que o diabo faz em nossas mentes, é que muitos crentes estão sendo barrados de receber coisas de Deus porque ficam com essa mentalidade. Mas hoje nós vamos falar para que a gente possa abrir a nossa mente, para que a palavra venha entrar no nosso coração e realmente ele venha produzir o fruto, que é o trazer o conhecimento, libertação, para que a gente possa avançar nessa parte. A Bíblia diz que se a gente conhecer a palavra, ela vai nos libertar. Então nós precisamos conhecer a palavra em todas as áreas, para que a gente possa ser liberto e usufruir de tudo aquilo que Deus já tem para nossas vidas. Então, a honra, quando nós praticamos, existe o favor de Deus, há avanço, há crescimento, há multiplicação, há prosperidade, há saúde, há tudo aquilo que a gente precisa para ter uma boa vida nessa terra. Quando a gente pratica a honra, a recompensa chega. Porém, existe um outro ponto que corre paralelamente com a questão da honra. Existe a desonra. E quando a desonra ela é praticada, ela também traz consigo coisas. Só que em vez de recompensa, existe prejuízo. Lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 5, queria que você fosse comigo lá, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 2. Chegando o sábado, passou a ensinar nas sinagogas, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Aqui o versículo, ele vai narrando um acontecimento que teve com Jesus, onde fala que ele chegou em determinada cidade, e ali ele começou a ensinar na sinagoga, e aí ele começou a falar, e muitos se admiravam, dizendo: rapaz, da onde vem essa sabedoria? Da onde que ele fala tantas palavras tão boas? Aí ele assim, mas não pode uma pessoa falar palavras tão de sabedoria assim, sendo que é o carpinteiro que produz móveis, que está ali na esquina. Os irmãos dele aqui a gente conhece, o José, o Tiago, todo mundo aqui, e as irmãs dele ficam andando aqui. Como é que ele pode falar coisas tão sábias dessa forma? E aí diz que eles se escandalizavam. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Aqui nós estamos vendo que não foi Jesus que não quis, não foi Jesus que não teve fé, não foi Jesus que não quis curar ou que quis manifestar o milagre, ou quis fazer com que a palavra de Deus se manifestasse naquele lugar. Mas ele foi impedido porque a desonra estava operando. E às vezes, se nós formos olhar o que o povo estava falando aqui, às vezes nós mesmos praticamos isso na igreja. Então, às vezes nós queremos ver o mover de Deus, às vezes nós queremos ver os milagres acontecendo, às vezes nós queremos ver o sapateado de fogo, Deus operando de forma sobrenatural, mas às vezes nós estamos desonrando.
desonrando ao Senhor, às vezes não prestando atenção na palavra, às vezes escolhendo ministros, às vezes a gente fica, papai, mas não pode, dali não deve sair nada bom. É uma pessoa que eu conheço que senta comigo aqui do lado, às vezes eu estou no churrasco com ele, às vezes vim para um culto, ele senta do meu lado. Não é possível que dali possa sair alguma coisa sábia, alguma coisa boa. E às vezes nós estamos desonrando. E não é porque o ministro que está aqui, não é que ele não seja ungido, não é que ele não tenha fé, e não é que Deus queira fazer ou mover. Às vezes é porque às vezes o ambiente de desonra impede que às vezes uma manifestação aconteça. Então por isso que é importante a gente entender a respeito de honra e saber como a gente deve praticar, como a gente deve se portar, como nós devemos honrar ao Senhor. Porque se nós estivermos nesse ambiente de honra, Deus ele vai operar, o mover de Deus vai acontecer, o milagre de Deus, a mão de Deus vai ser vista de forma palpável. Nós vamos estar aqui, milagre acontecendo, pessoas sendo curadas, pessoas levantando a mão querendo ser salvas, pessoas que estavam com tumor sumindo, que estavam com nódulo sumindo, pessoas que estavam com dor de cabeça sendo curadas. Nós vamos ver a manifestação e o poder de Deus em operação, quando nós colocarmos um ambiente de honra para que Ele possa operar. Então, o ambiente de honra, ele é propício para a manifestação do poder de Deus. Então, quando nós honramos, as recompensas chegam, porém, quando nós desonramos, a retenção acontece. E, às vezes, muitas pessoas falam, rapaz, as minhas finanças não estão boas. Não sei porquê, eu vou para a igreja, escuto a palavra, eu creio, até é bonito quando falam aquilo, mas minhas finanças mas estão estagnadas. A pergunta, você está honrando a Deus com os dízimos, com as ofertas? Você está sendo uma bênção para o reino de Deus? Você está honrando para que possa manifestar o milagre de Deus? Ou você está desonrando para que a retenção aconteça? Às vezes você fala, minha família... Eu escuto sobre família na igreja, sobre ministrações sobre família, nos ensinando como devemos proceder para que nós possamos ter uma família abençoada, mas a minha às vezes não acontece. Mas você está honrando a sua esposa, honrando o seu esposo, honrando o seu filho, honrando os seus pais? Ou você está praticando a desonra, impedindo a manifestação de Deus? Quando nós aceitamos Jesus, existe uma transformação no nosso espírito, a nossa vida é transformada. E eu vi um exemplo que, assim, eu gravei esse exemplo porque ficou bem nítido para mim. Um certo pregador, eu não lembro quem, não sei também aonde foi que eu vi o exemplo, mas eu sei que não é criação minha, viu? Eu estou só dando um exemplo. Ele falando que é o seguinte, quando você recebe um celular, o celular ele já vem habilitado para fazer qualquer tipo de ligação, para utilizar o WhatsApp, para você fazer uma ligação, para você... Já vem os aplicativos instalados, você recebe ele no ponto de fazer isso. Mas se você não tiver o chip que vai ativá-lo, você não consegue usufruir de tudo aquilo que aquele celular tem. E conosco é a mesma coisa. Nós aceitamos Jesus, tudo que nós precisamos para ser um sucesso na vida, Deus já nos deu. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida, à piedade, Deus já nos deu. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos dará certo, porque Deus ele está conosco. Então nós já estamos habilitados, estamos capacitados para prosperar, para avançar, para ser um sucesso na vida. Mas a gente precisa ter aquela ligaçãozinha, o chip, para poder isso funcionar. E esse chip, ele vem com vários componentes. Existe a honra, existe a fé, existe o coração, existe vários componentes que compõem aquele chip que vai dar a ligação com Deus. E a gente precisa colocar esse chip. Então a honra ela faz parte de um componente desse chip, que a gente colocando no lugar certo, no aparelho, vai funcionar todos os aplicativos, tudo aquilo que Deus colocou para a gente funcionar, vai funcionar. Mas a gente precisa estar conectado, ajustado. Existe o chip que vai fazer essa ligação com Deus, para a gente poder pegar o sinal, utilizar o sinal e usar em abundância aquilo que Deus tem preparado para nós. Então a honra ela faz parte de algo isso. E eu sei que honra, falar sobre isso, não é o top 5, eu acho que da maioria. Eu gosto de muitos temas, eu estudo a Bíblia em todos os temas e é necessário, a gente precisa ter uma boa dieta, a gente precisa se alimentar de tudo. Mas tem algo que eu gosto muito, que é o que mexe comigo, é sobre honra, sobre serviço. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre esse tema porque ele é pouco falado nas igrejas. Porque é um tema que realmente nos confronta. Talvez não vai dar tanto amém, talvez você não vai sair daqui tão animado, mas... A Bíblia diz que Deus ele corrige aquele que ama.
Então, assim, às vezes existe uma palavra que é um pouco mais para ajuste. E a gente precisa receber. Por quê? Porque nós vamos nos ajustar. E é melhor você sair daqui pensativo, meditando naquilo que a palavra diz, para você se ajustar e receber de Deus, do que eu só encher seu ego para você sair dali para fora e sua vida não mudar. Então, nós precisamos receber uma dieta balanceada. Então, aqui é aquele quiabo, que às vezes você não gosta, mas tem vitamina. Às vezes é aquele machixe que você não gosta, mas você precisa comer. Era muito bom a gente comer só McDonald's, comer pizza, é maravilhoso. Mas de vez em quando a gente precisa botar algo na nossa dieta aí para poder ajustar, não é verdade? Então hoje nós estamos falando isso. Então pode ser que não seja o seu top 5, mas abra seu coração, receba o que a palavra diz, aquilo que o Senhor quer falar com você, porque eu tenho certeza que isso é para a sua vida, amém? Infelizmente, eu também queria falar sobre outros assuntos, mas quando Deus fala, a gente precisa falar, né? Então, às vezes as pessoas desonram, não é porque ela quer desonrar, não é porque ela fala, eu quero desonrar fulano, eu quero desonrar minha igreja, eu quero desonrar a Deus. É porque às vezes não conhece. Lá em Mateus, no capítulo 22, a Bíblia diz que às vezes nós fazemos coisas porque não conhecemos a palavra. A falta de conhecimento faz que a gente faça coisas que às vezes não é a vontade de Deus. Então, por isso nós precisamos conhecer a palavra, por isso nós precisamos deixar a palavra entrar nos nossos corações para que a gente possa ter a nossa mente renovada, transformada, e assim a gente possa cumprir a vontade de Deus. Amém? Então, a honra é algo necessário. E o que é honra? Honra é considerar, honra é dar valor, honra é você estimar algo. Tem um livro chamado A Recompensa da Honra, é uma das indicações literárias, o autor, John Bevere, ele fala que a palavra honra significa a palavra timir, né? O original. E ela traz a conotação de algo valioso, de algo que você superestima mais do que outras coisas. É como se você tivesse um diamante que valesse aí 100 milhões de dólares, 100 bilhões de dólares, algo bem valioso para você. E aí quando você tem esse diamante, você não vai colocá-lo em qualquer lugar, você não vai deixar ele jogado em cima de uma prateleira, você não vai deixar ele em qualquer lugar, você vai tentar guardá-lo e superestimá-lo de alguma forma. Se você tiver um cofre, se você tiver algo onde você possa colocá-lo para ter uma segurança, você vai colocá-lo. Por quê? Porque você estima, porque você valoriza, porque você honra. Então essa palavra honra no original significa justamente isso, você valorizar, você estimar. Então nós precisamos fazer isso com Deus, nós precisamos honrar a Deus. Às vezes é porque nós queremos que Deus ele nos honra, quer que Deus nos honre, só que às vezes a gente não honra a Deus. Às vezes quando nós despertamos pela manhã, em vez de a gente falar, Pai, obrigado por esse dia, nós vamos pegando o celular, olhando o WhatsApp. Às vezes nós levantarmos pela manhã e orar, ler a palavra, meditar, nós estamos vendo o que o Instagram vai trazer para a gente. E às vezes nós queremos que Deus nos vê, mas às vezes a gente não quer ver Deus, dar a primazia para Deus. Então nós precisamos honrar a Deus desde o nosso levantar, do nosso respirar, porque se nós respiramos, estamos vivos, é porque Deus nos deu a oportunidade de a gente ter o ar para respirar. Então precisamos honrar a Deus desde o nosso acordar. Abrir os olhos, Pai, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, porque o Senhor me preparou esse dia para ser uma bênção na minha vida. Obrigado porque o Senhor vai me surpreender. Eu estou com expectativas, eu te amo, eu te exalto. Pronto, já começa os dias assim. Mas às vezes nós precisamos superestimar e valorizar outras coisas do que às vezes a Deus. Então nós precisamos entender isso. Como eu li lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, ele estava superestimando e valorizando os filhos do que Deus. Os filhos do Eli estavam fazendo coisas terríveis ali. E Eli estava olhando, mas ele não agiu em nada, deixou isso acontecer. Lá em Isaías, no capítulo 29, a Bíblia diz que Deus, ele fala, Pai, esse povo está me honrando com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, às vezes, nós podemos até falar, eu honro a Deus eu amo demais, Deus está em primazia da minha vida, Deus é a minha prioridade. Mas deixa eu falar uma coisa para você, amados, as nossas ações, elas vão demonstrar aquilo que nós cremos. Se o que nós falamos não condiz com aquilo que nós estamos agindo, com as nossas ações, significa dizer que tem uma incompatibilidade. Você não pode falar que faz algo se você não faz. Porque falar, todo mundo pode falar, você fala o que você quiser.
mas as suas ações, a sua reação a alguma situação, isso é algo interior, é algo de dentro. Então a honra, ela é um princípio que você decide fazer do seu coração. Deus, ele quer um relacionamento conosco de coração. Deus, ele quer que a gente honre ele porque a gente quer. Deus, ele não quer que a gente fale de forma religiosa. Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, um relacionamento de coração. É o que ele fala para aquela viúva, que ela foi deixar aquelas moedinhas. Ele diz assim, aqueles ali estavam dando do que estavam sobrando. Em outras palavras, eles estavam fazendo ali o que era bonito. Eles estavam falando ali, colocando, mas de coração mesmo eles não estavam. Agora essa, ela deu de coração. Então Deus, ele está ligado num relacionamento de coração, num relacionamento de dentro. Deus, ele não vê parte exterior. Deus, ele não vê a sua carcaça, como diz o ditado, o seu rosto, para melhor dizendo. Deus, ele não quer saber disso. Deus, ele quer ver o seu coração. Com Davi foi do mesmo jeito. Foi escolher o rei, todo mundo olhava pelo porte físico, pelo aquele que podia fazer, pelas habilidades, por aquilo, mas Deus, não, eu quero é o coração. Porque o coração é muito mais importante, porque quando você está com o coração ajustado, significa dizer que o seu íntimo, o seu espírito está ajustado com Deus. Então Deus, ele não quer pessoas religiosas, Deus quer filhos de coração. Um filho, ele faz algo para o pai, não é porque o pai é pai e ele quer fazer, não, porque ele gosta. Você faz algo para o seu filho, não é porque ele é seu filho, eu vou fazer porque é o jeito. Não, você faz porque você ama e quer o melhor. Então, nosso relacionamento com Deus tem que ser de coração, tem que ser do íntimo. Então, honra, ela é um princípio que tem que partir de dentro, não é de fora. Vai ter momentos, amados, que você vai poder praticar a honra que vai ser fácil. Vai estar tudo disponível para você fazer, situações que realmente vão estar prontas e você vai manifestar a honra. Mas tem outras situações que você não vai ter motivos para fazer. Você vai decidir se você vai honrar ou não. Isso seja na sua família, com sua esposa, com seu pai ou com seu filho. Isso seja na igreja, com seu líder, com sua liderança. Vai ter situações que você vai decidir honrar. Então, honra precisa ser algo que nós vamos decidir fazer. É algo íntimo, algo interno, é algo que nós devemos praticar e que a gente escolhe fazer. Amém? Então, Deus, ele quer justamente isso, que a gente pratique a honra. Porque a honra, ela é um princípio. Como a Samis gosta de falar, que princípios são para serem cumpridos. Se você quebra o princípio, você será quebrado por ele. Então, se você quebra um princípio, ele pode quebrar você. E isso é em toda a área. Todo princípio que Deus estabeleceu, ele tem uma função para que funcione. Você queira ou você não queira. É como eu costumo dizer que existe a lei da física. Tem a lei da gravidade, onde você vai jogar e vai cair, meu irmão. Não adianta, você pode acreditar ou não, mas vai acontecer. No reino de Deus também existem leis que funcionam, são princípios que se você acredita ou não, se você fizer, vai acontecer. Se você não fizer, também vai acontecer aquilo que é para ser feito. Então, honra é um princípio que nós devemos fazer. Porque quando nós fazemos e praticamos, nós teremos recompensa. Porém, se a gente não praticar, a gente vai ter retenção, como a gente viu. Então, nós precisamos praticar a honra, a gente precisa cumprir esse princípio, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas, amém? E com certeza existe um princípio para nós. E como eu disse, toda vez que nós falamos de honra, ela sempre está ligada em prosperidade. E não, quando eu falo prosperidade, entenda bem que não está relacionado somente à questão financeira, porque prosperidade é muito mais que isso, você já sabe, você já é muito bem ensinado com isso. Então, como eu disse, quando você fala a palavra honra na Bíblia, quando é citado, você vê que todas as vezes existe uma recompensa por você praticar. Lá em Deuteronômios, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz que se a gente seguir os princípios, tudo certinho, honrar a Ele, as coisas irão acontecer. Como eu disse lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, se você honra o Senhor com seus bens, com suas primícias, Ele vai logo em seguida dizendo que haver multiplicação e transbordo. Se lá em Efésios, quando ele fala sobre família, se você honra sua esposa, honra sua família, honra seus pais, vai existir o quê? Vai existir bons dias na sua vida e longa vida. Então, toda vez que nós falamos palavra honra na Bíblia, existe sempre uma recompensa seguindo. Toda vez que nós praticamos a honra, existe algo de bom chegando para nós. Então, se você quer viver algo extraordinário de Deus, se você quer receber tudo aquilo que Deus tem para você, se você quer realmente ter essa vida transbordante que Deus já lhe fala na palavra, a honra, ela precisa estar envolvida. A honra, ela tem esse poder de multiplicação, de aceleração, de crescimento. Meu pai, ele mora no interior e ele planta, ele gosta de plantar, ele é agricultor.
E nesse tempo de milho, existe a forma de você plantar todos os tipos de milho. Tem um milhozinho que a semente é menor, tem uma semente maior. Mas existe um milho que ele vem misturado com uma substância, não sei o que é, um que fica meio rosadinho. Não sei se você já viu. Mas se você for em alguma loja agropecuária para comprar sementes de milho, vai ter essa oportunidade de você comprar uma sementezinha de um milho que ele vem todo rosadinho, porque ele vem com uma substância junto. E o que isso funciona? Porque ele cresce mais rápido, ele floresce mais rápido, ele dá mais milhos. Por quê? Porque existe algo misturado com a semente que faz com que ela frutifique mais rápida. Então a honra é como se fosse a substância. Quando você coloca a honra naquilo que você faz, existe um crescimento, um avanço, uma aceleração de Deus para tudo que você faz. Se for nas finanças, vai ter uma aceleração, você vai receber. Se for na sua família, vai ter do mesmo jeito. Se for no seu ministério, vai acontecer. Aonde você colocar a honra, a aceleração, a mão de Deus vai operar de forma mais rápida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está falando. Aqui a gente não vai conseguir ler todos os versículos pela questão do tempo, mas se você quiser depois, a gente pode sentar e eu te mostro um monte de versículos e vai estar para você sair daqui convicto. Então a honra, ela traz aceleração, ela traz esse poder do aumento de Deus, de forma acelerada, de forma rápida acontecendo. Então, por isso que Deus ele nos ensina muito sobre honra na palavra, porque Ele quer que a gente utilize essa ferramenta. Ele quer que a gente utilize essa substância, essa parte que vai acelerar as coisas nas nossas vidas. Deus ele quer fazer, Deus ele pode fazer, Deus ele está pronto para nos fazer prosperar e avançar em todas as áreas. Mas a honra precisa estar envolvida nisso. Então, a honra ela tem esse poder. A honra ela tem algo que modifica tudo aquilo que nós fazemos. E o nosso propósito de vida é a gente honrar a Deus. Aí você pode estar perguntando, mas como que a gente honra a Deus? Nós podemos honrar a Deus na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, com as nossas finanças. Todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, somos obedientes, cumprimos os princípios, fazemos aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, nós estamos honrando a Deus. Porque se nós estimamos Deus, nós damos honra, que é colocar numa diferença, num lugar estimado, dar valor, nós vamos fazer aquilo que Ele fala. Se nós amamos a Deus a esse ponto de colocar em prática os princípios dEle, é porque nós estamos honrando. Lá em João, a Bíblia diz que aqueles que cumprem os meus mandamentos, esse sim é o que me ama. Então, quando nós cumprimos, obedecemos, nós estamos amando, nós estamos honrando ao Senhor. E a gente poderia falar de vários pontos, mas o tempo não vai permitir. Mas eu queria tocar um pouco de assunto sobre honra na igreja. Futuramente, a gente trata a respeito de honra em outros pontos, mas eu queria falar a respeito de honra na igreja. Como eu disse lá em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz: Amará, pois, o Senhor teu Deus todos os dias, guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos. Então, quando nós fazemos isso, honramos a Deus, obedecemos aquilo que Ele colocou, nós vamos ver a operação de Deus se manifestando. Então, a igreja, amados, é um lugar onde nós devemos praticar honra. É um ambiente que deve ser movido por honra, porque, como eu disse, honra ela traz crescimento e avanço. Então, a igreja para avançar, a igreja para ela crescer, a igreja para alcançar outras pessoas, a honra precisa estar envolvida. Deus, ele colocou você neste lugar com um propósito. Nós estamos aqui com o propósito de fazer o reino de Deus crescer. Nós não estamos aqui somente nesse domingo à tarde, somente para estar aqui porque a gente não tinha nada para fazer. Pelo contrário, nós estamos aqui para aprender a palavra, para ter a nossa vida transformada, para que a gente possa transformar vidas aí fora. Você está recebendo a palavra para que você possa crescer, avançar e você passar isso para outras pessoas. Lá no seu trabalho, você pregar a palavra para uma pessoa estiver com alguma doença, alguma enfermidade, você orar ela ser curada, para você falar o quanto que Deus é bom, para que ela possa receber Jesus, ouvir para a igreja, receber essa mesma palavra que você recebeu, ser salvo e ter a vida transformada. E aí ela possa fazer isso com outra pessoa. Então, esse é o objetivo de nós estarmos aqui na igreja. Então, nós precisamos entender que a igreja não é algo qualquer. É um ambiente onde Deus se manifesta, o poder de Deus está aqui, onde o ajuntamento dos santos estão aqui, propiciando um ambiente para a operação de milagres. Então, nós precisamos cuidar da igreja, nós precisamos zelar pela igreja. Quando você está zelando pela igreja, você está honrando a Deus. Quando você vê aqui um papel no chão, você pega esse papel, coloca na lixeira, você está honrando a Deus. Quando você zela
pelas cortinas, pela cadeira, quando você faz tudo certinho, quando você presta atenção à palavra, quando você olha e realmente recebe aquilo que Deus está dispensando aqui, você está honrando a Deus. Então nós viemos aqui hoje para honrar a Deus. Se você está aqui, deixou de estar fazendo outra coisa, assistindo um jogo, fazendo qualquer outra coisa, é porque você honra a Deus, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida no domingo. Então nós precisamos ter esse zelo, cuidar do Senhor, precisamos servir no departamento. Você servir na igreja faz parte de você honrar a Deus. Você está aqui, amados, para fazer algo para o Senhor. Você carrega uma unção poderosa. Às vezes você pode pensar, eu queria, a unção só é para quem está aqui ministrando. Não, amados. Você tem uma unção poderosa, você não sabe o poder de Deus que está dentro de você. Você carrega o Espírito Santo. Não é porque você não está aqui ministrando que você não tem um chamado de Deus para a sua vida. Pode ser que você não esteja aqui, mas você tem um chamado às vezes muito maior do que o meu, em termos de visibilidade. Não estou falando porque chamado a gente não consegue medir qual que é maior um do outro. Pode ver a visibilidade. Às vezes você pode ser um evangelista que você vai pregar na rua para milhões de pessoas se converterem. Então, esse é um chamado para você. Mas você está aqui, você passou uma unção, que a unção que você carrega vai ajudar outra pessoa a crescer no Senhor. Então, você precisa servir. Às vezes você vai estar no departamento e você vai estar lá ensinando, às vezes, no CVV, lá no nosso departamento de criança, ensinando uma criança que ela vai receber a palavra, vai mexer com ela, vai moldá-la para que ela possa realmente crescer na palavra e, quem sabe, futuramente ela ser um evangelista. E você fez parte disso. A unção que estava sobre a sua vida, você ajudou ela a crescer, a ela a entrar no caminho, no chamado que Deus deu para ela e ela frutificar lá fora. Às vezes você vai estar no trânsito, cuidando do departamento, de um carro, vai chegar uma pessoa, às vezes, com uma situação, eu estou triste, eu estou ruim, tudo, você vai dar uma palavra, você vai orar e pode ser que ela seja curada, ou ela receba um milagre de Deus, e aí você está lá no trânsito, não está aqui, mas você operou um milagre lá, através de Deus. Então, o lugar de você servir é onde Deus vai usar você. Pode ser que você demore um pouco para chegar no ápice daquilo que Deus colocou você. Mas quando você for caminhando, servindo a Deus, nos lugares onde Ele colocar você, Ele também vai estar operando sobre a sua vida. Então, servir faz parte disso. Como eu disse, dízimos e ofertas, no momento aqui de dízimos, é para a gente honrar ao Senhor. Você não está trazendo dinheiro para a igreja, para o pastor, não. Você está honrando a Deus. Lá em Hebreus, a Bíblia diz que aqui nós trazemos homens que recebem, mas quem realmente testifica que vive, que é Deus, Ele que está vendo, Ele que está recebendo realmente essas ofertas. Então, a forma de nós honrarmos a Deus com nossos bens e com as primícias é na hora do dízimo da oferta aqui na igreja. E eu não vou me estender muito porque eu já falei aqui do que a recompensa que traz. Quando você honra a Deus nessa parte, você vai ver a recompensa se manifestando. E existe a primazia, amados. Como eu disse, nós precisamos colocar Deus como uma primazia. Dízimo é a primeira parte. É igual um pedaço de bolo no aniversário. O bolo é o mesmo, vai ter o mesmo sabor, mas o primeiro pedaço tem algo diferente, tem algo realmente que mexe. Às vezes tem o pai e a mãe, o filho vai dar, o filho tem que partir o bolo, os dois pedaços, né, para entregar junto, porque se entregar para o pai, às vezes a mãe fica chateada, se der para a mãe, o pai fica chateado. Então, porque existe algo diferente na primazia. Então, Deus tem que ser a nossa primazia, Deus tem que ser a prioridade em nossas vidas, e nós precisamos honrá-lo. Então, nós não estamos aqui para escolher o momento de hora de honrar o Senhor. Às vezes, na hora do louvor das músicas, agora eu vou honrar a Deus porque eu quero realmente escutar essa música. Aí, na hora do dízimo das ofertas, não, agora eu não vou honrar, não. Só vou honrar depois. Aí, na hora da palavra, é aquele ministro lá, não vou desonrar. No final tem a música, aí eu vou honrar de novo. Não, amado, nós estamos aqui para honrar a Deus em todos os momentos. É no louvor, é no dia das ofertas, é na palavra, é no final, em todas as horas nós estamos aqui para honrar o Senhor. É quando você está saindo, conversa com o irmão, dá um abraço nele, dá uma palavra de ânimo, ora por ele, você também está honrando a Deus quando você está fazendo isso. Então nós estamos aqui para honrar o Senhor em todas as partes. Então a igreja é algo onde a gente precisa realmente manifestar essa honra. E dentro da igreja nós vamos ter pessoas, como eu disse. Existe a nossa liderança. E nós precisamos dar uma honra devida para ela. Às vezes nós pensamos que todos são iguais. E nós somos iguais perante a Deus. Entenda bem o que eu vou dizer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele amou todo mundo e Deus não faz acepção de pessoas.
Mas existem situações ou posições onde existe uma responsabilidade diferente. Você pode e convém comigo que a responsabilidade que o nosso pastor presidente tem é diferente da responsabilidade que eu e que você tem. Concorda? Então, Deus, ele escolhe pessoas para que ele possa fazer a obra dele. Então, a nossa presidência, o nosso pastor, a SAMI, são nossos pais espirituais. Então, existe uma unção diferente para que eles possam realmente direcionar o povo. Todos nós estamos debaixo da autoridade espiritual dele. Então, existe uma posição diferente. Eles merecem essa honra devida. Lá em Filipenses, no capítulo... Deixa eu abrir aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 12. Vamos lá rapidinho. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Vou ler na minha versão. Diz o seguinte: Queridos irmãos, honre aos oficiais da sua igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles e deem-lhe o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. Então, amados, nosso pastor, o pastor Fábio e a Sames, eles estão aqui cuidando da gente, se desgastando para nos ajudar a gente crescer, avançar e chegar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, eles merecem uma honra devida. E essa honra, você pode honrá-los de todas as maneiras. Você pode dar uma oferta para ele ali, se convém, e faça isso, porque também é uma semente que vai redundar em graças para você, mas também obedecendo a ele, cumprindo aquilo que ele coloca para você, lhe direcionando para uma situação, a gente precisa seguir. Quando a gente obedece, nós também estamos honrando a ele. Então, a nossa liderança, ela precisa ter essa honra diferenciada, porque também é a vontade de Deus que a gente honre as pessoas que eles colocam como sobre nós, para que a gente possa honrar. Amém? A mesma forma é as pessoas que estão ao nosso lado. Você tem um irmão que está do seu lado, que é seu companheiro, ele é seu irmão, não é seu inimigo. Então ele quer ver seu bem, ele quer ver você avançando, e ele possui uma unção que vai lhe ajudar você a avançar e crescer. A questão é que às vezes nós estamos que nem a palavra diz com Davi. Deus, ele coloca um irmão ao nosso lado, e a gente olha e fala assim, rapaz, mas esse irmão não está tão bem vestido como eu queria que ele tivesse. Se ele tivesse de terno, a unção dele seria melhor. Ah, mas ele não fala tão bem, eu queria que ele falasse tão bem assim, aquelas palavras rebuscadas, ou falasse assim, eis que te digo, porque aí a unção também seria maior. Amados, como eu disse, Deus ele trabalha com o interior. Às vezes, o presente que a gente recebe, a gente olha muito pela embalagem. Mas a embalagem, depois que a gente ganha o presente, você não guarda a embalagem. Você descarta. Mas o conteúdo você usa. Então, às vezes, Deus colocou uma pessoa do seu lado, um irmão seu, para ajudar você a avançar. Às vezes é uma situação que você precisa e ele tem a resposta de Deus para você. E às vezes, por uma desconsideração, por uma desonra, você às vezes perde o sobrenatural de Deus, você perde de avançar, de crescer, de receber de Deus, porque às vezes desonrou o irmão que está ao seu lado. Então nós precisamos realmente entender que Deus ele coloca pessoas ao nosso lado para que a gente possa crescer, avançar e a gente ser um socorro bem presente. Então eu estou falando da pessoa do seu lado, mas pode ser você, a pessoa que está ao lado de outra pessoa. Então, quando Deus falar com você, também honre a outra pessoa. Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço. Às vezes você chega aqui e Deus fala assim, dê um abraço em fulano de tal que ele está precisando. Aí você fala, mas um abraço. Dê, irmãos. Às vezes é uma oração que a pessoa está fazendo e você é a resposta da oração para ela. Então, nós precisamos honrar as pessoas que estão ao nosso lado, porque é onde Deus também vai utilizar para nos abençoar. E para quem é líder, existem pessoas que estão abaixo de você. Pessoas que Deus confiou a você para cuidar. Então, nós como líderes precisamos fazer o quê? Cuidar dessas pessoas, sendo um suporte para elas, ajudando elas a avançarem, elas crescerem. Será se os seus liderados, eles se sentem à vontade de conversar com você, porque você vai ser uma pessoa que vai ajudá-los ou você vai acabar de matar?
Então, às vezes, como líderes, nós precisamos olhar isso. Nós precisamos ser um suporte, nós precisamos ser um exemplo para que eles possam seguir, para que eles possam chegar, avançar, crescer. Você precisa ser uma escada para que eles possam subir cada vez mais e chegar mais próximo de Deus. Eles precisam olhar para os líderes e verem que realmente eles têm algo que eles podem receber, que eles podem contar algo de Deus que vai realmente trazer algo para a vida deles. Então nós temos a responsabilidade de cuidar das pessoas que estão abaixo de nós. E isso é interessante porque uma das formas de você diferenciar honra de bajulação é se você ver uma pessoa que está honrando só para a parte de cima. Se você vê uma pessoa que está honrando só a liderança, que está honrando só aquilo lá e desmerece quem está ao lado e desmerece quem está embaixo, não é honra, é bajulação. E com certeza não vem de Deus, não provém de Deus, com certeza é uma influência demoníaca. Porque a honra ela não funciona com segundos interesses. Porque a honra ela não é um networking para que você possa conseguir cargo na igreja. A honra é algo que parte dentro do coração com a intenção correta de honrar aquela pessoa. Então ela tem que ser para a sua liderança, para o seu irmão e para aqueles que Deus colocou abaixo de você. Então esse é um fruto que você precisa entender. Se a pessoa está honrando só em uma direção, tem algo errado. Porque nós vemos o exemplo de Jesus diferente. Deus ele honrava as autoridades, honrava quem estava do lado e honrava os discípulos. Então Deus ele honrava em todas as direções. Então o fluxo tem que ser contínuo. Não pode ser só de uma parte para cima. Essa é uma forma que a gente precisa ver. E tudo bem se você ainda... Você pode estar pensando, mas realmente eu estou errando nisso, realmente eu fiz isso, realmente eu estou desse jeito. Eita, misericórdia. Não se sinta culpado, amados. Eu estou aqui não é para trazer culpa para você. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, para que a mente possa ser renovada, para que a gente possa crescer cada vez mais no Senhor. Então, hoje você já entende isso. E muitas outras vezes, muitas pessoas às vezes são impedidas de honrar porque eles têm um pensamento diferente. Às vezes eles pensam que honrar está da maneira errada. E aí quando eu estava estudando, meditando sobre isso, Deus ele me deu uma palavra que está lá em 2 Samuel, depois você dá uma olhada, se não me engano, no capítulo 6, onde ele fala sobre Davi quando vinha com a Arca da Aliança. A Bíblia diz que Davi vinha dançando, pulando, trazendo a Arca da Aliança. E aí diz que Mical, o esposo dele, estava lá na janela, olhou e falou assim, meu Deus, que papelão que ele está fazendo, misericórdia. Debochou de Davi. E aí a Bíblia diz que quando Davi chegou, ela falou, rapaz, o que você estava fazendo? Você estava dançando, estava fazendo tudo aquilo lá na arca, mostrando tudo isso, fazendo isso na frente das pessoas, o que vão pensar de você fazendo esse papelão? E Davi disse, rapaz, eu quero honrar a Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero demonstrar minha alegria, porque Deus é tudo para mim. Então ele não se importou com o que ela disse. E aí o que aconteceu com Mical? Ela não teve filho, ficou estéril até o dia da sua morte. Então não precisamos ser como Mical. Vendo as pessoas honrarem e a gente debochar e dizer, olha, tá babando. Cara, não é babar, é honra. E você vai saber se é isso, como eu lhe disse, se você vê que é só numa direção, está errado. Mas se for em todos os fluxos, ele não está babando, ele está honrando. Então, cuidado para que você não seja como Mical. Às vezes acusar ou debochar e às vezes você está julgando de maneira errada. Nós precisamos olhar com o olho da fé. Porque quando a gente olha dessa maneira, que é o nosso irmão ao nosso lado, é a nossa liderança, são as pessoas que a gente cuida, a gente coloca um óculos espiritual, que a gente para de ver somente o rosto, ou somente a posição, ou somente as habilidades, ou somente aquilo que a gente consegue ver com os olhos naturais. A gente consegue ver aquilo que Deus vê, que é um irmão ungido, cheio da palavra, cheio de unção, cheio de graça, que carrega o Espírito Santo, que tem algo para fazer nessa terra e que é uma bênção para nossas vidas. Então a honra ela faz isso. E para a gente finalizar, eu queria que você abrisse lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 14. Eu tinha outras coisas para falar, mas infelizmente não vai dar. Mas eu queria encerrar com isso. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 14, vamos começar. Versículo 14 mesmo. Tem uma versão, que é a versão A Mensagem. É uma versão muito boa, às vezes ela me esmiuça muito mais do que as outras versões. Eu gosto de sempre também estudar nela. Eu gosto das versões, às vezes eu coloco 3, 4 versões para eu estudar quando eu estou vendo um versículo, que eu gosto muito dessa versão A Mensagem. E ela diz assim,
Não vale a pena servir a Deus. O que ganhamos com isso? Quando fizemos o que Ele nos pediu e andamos por aí, de cara amarrada, levando a sério o Senhor dos Exércitos, que diferença isso fez? Os outros quebram todas as regras e saem imunes. Eles forçam Deus ao limite e saem ilesos. Então aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento à conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes que temiam o Eterno foram anotados, os nomes de todos que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos Exércitos de anjos disse: eles são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam os filhos que os honram. E vocês verão outra vez a diferença em que faz o que é direito e o que não faz, entre servir o Eterno e não servi-lo. Glória a Deus. Aqui nós estamos vendo uma reunião onde pessoas estavam dizendo: rapaz, eu tenho honrado o Senhor, tenho feito tantas coisas, tenho feito tudo certinho. Eu tenho honrado a Deus com tudo aquilo que eu posso fazer. E aí eu vejo gente que não honra, vejo pessoas ímpias quebrando regra, fazendo tudo aí, e estão prosperando, e eu estou fazendo tudo direitinho e não estou conseguindo. Então não vale a pena honrar a Deus, não vale a pena servir ao Senhor. Só que existe um outro grupo de pessoas que se levantou e disse: nada disso. Vale a pena sim servir ao Senhor. Deus, Ele fala que vale a pena, Deus, Ele tem as promessas na palavra, então assim, esse lado aqui está dizendo que vale a pena realmente servir ao Senhor. E Deus, Ele está lá em cima escutando a história. Aqui a Bíblia diz que Deus, Ele está só escutando, vendo esse debate e dizendo assim: como é a história aí? Está dizendo que não vale a pena, o outro está dizendo que vale. Pô, fala o seguinte: anjo, vem cá. Anota o nome tudinho aí, ó. Anota o nome, é o pastor William, Rodrigo, Paulo, Lia, Laércio, Naldo, ó, vai anotando tudinho aí. Pronto, ó. Esses aqui, eles vão receber tratamento especial. E vocês vão ver a diferença de quem é que honra a Deus e de quem é que não honra. Então, quando eu entrar em ação e começar a fazer, vocês vão ver a diferença entre eles. De quem vale a pena honrar e quem que não vale a pena honrar. Então, mas quando nós honramos a Deus, Deus, Ele anota o nosso nome. Nós seremos lembrados por Deus. E as pessoas vão olhar e dizer assim: rapaz, está diferente. Tem algo aí que está favorecendo fulano. Não, mas não era assim. É porque Deus, Ele sempre lembra daqueles que honram Ele. Então, amados, se nós honrarmos a Deus, vai acontecer, vai manifestar. Você terá tratamento especial. Você será separado do restante. As pessoas vão olhar para você e vão ver que existe algo diferente da parte de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero servir esse Deus, eu quero honrar. Vale a pena honrar o Senhor, vale a pena honrar aqueles que Ele colocam, vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena honrar ao Senhor, porque eles verão o fruto da recompensa da honra na vida de vocês. Nós somos abençoados, Deus já fez tudo isso. O que falta é a gente ativar. E a prática da honra terá essa recompensa para nós. A prática da honra trará esse favorecimento de Deus sobre nossas vidas. A prática da honra fará que a gente receba um tratamento especial de Deus. Então é isso que Deus quer para a gente. Então vamos honrar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, tudo aquilo que a gente possa fazer, vamos fazer. Vamos colocar honra ao Senhor, vamos dar honra devida, vamos colocar Ele na primazia, vamos estimar, supervalorizar, vamos dar uma atenção devida àquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque com certeza Deus tem algo maravilhoso para fazer em nossas vidas. Nós já somos abençoados, Deus Ele quer, Deus Ele pode, Deus Ele tem vontade de ver a gente crescer e avançar. E Ele só quer que a gente pratique os seus princípios, cumpra os seus mandamentos, faça a vontade dEle. E a gente vai ver a diferença acontecer nas nossas vidas. Então vamos praticar a honra, vamos honrar ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então fique de pé. Aleluia, Pai, o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado, Pai, pelo Teu favorecimento. Obrigado pela Tua palavra que nos ajuda, que nos ensina. Obrigado que a Tua palavra, ela traz libertação, ela traz renovação em nossa mente. Obrigado, Senhor. Nós Te rendemos graça, nós Te louvamos, nós Te honramos. O Senhor é nossa vida, Pai.
O Senhor é nosso bem mais precioso. Nós queremos, Pai, te adorar. Nós queremos te honrar. Nós queremos te dar tudo aquilo que o Senhor merece, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E se nós, Pai, por algum momento não te honramos como deveríamos, nós queremos, Pai, a partir de hoje, agir de maneira diferente. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, entrar numa dimensão de honra, num nível de honra ainda maior. Nós nos comprometemos hoje, Pai, em crescer e avançar nessa parte, subir de nível. Nós queremos, Pai, te colocar como primazia, nós queremos te superestimar, nós queremos te colocar no lugar de valorização, acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer situação, Pai. Nós queremos te honrar, Pai, com nossa vida, desde o momento que acordarmos, Pai, em cada minuto, em cada segundo, em cada momento que tivermos a oportunidade, nós queremos demonstrar nossa honra ao Senhor. Nós queremos honrar te obedecendo, nós queremos honrar cumprindo os teus princípios, nós queremos te honrar tendo uma vida digna, Pai. E obrigado pela tua graça, pelo teu amor que é maravilhoso, Pai, que nós fazendo isso, o Senhor ainda é tão bom, que nos abençoa, nos traz recompensas. Obrigado pela tua paternidade, Pai. Obrigado pelo teu senhorio, nós queremos te dar honra em todas as áreas. O Senhor é nosso bem mais precioso, o Senhor é a nossa vida. Pai, Tu és tudo o que nós precisamos para crescer, para avançar, para ter uma boa vida. E essa é a Tua vontade. Obrigado, Pai, porque a partir de hoje nós agiremos diferentes. Nós faremos coisas diferentes. E o mundo verá a diferença daqueles que honram o Senhor. O mundo verá a diferença de quem honra ao Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te rendemos graça, nós te louvamos. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor. Recebe, Pai, essas palavras de amor, de gratidão, que nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tem nos honrado. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem derramado a Tua graça, o Teu poder sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós te honramos, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Se você está aqui essa tarde e você ainda não fez uma aliança com o Senhor, essa é a sua oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor, de entregar a sua vida a Ele. Deus, Ele já deu o primeiro passo, enviou Jesus. Deus, Ele nos amou primeiro. E o que nós precisamos é apenas corresponder a esse amor, dizendo sim e recebendo como o Senhor das nossas vidas. Então, se você está aqui essa tarde, você ainda não fez essa confissão, se você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, essa é a sua oportunidade. Se você está aqui, levante sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia, glória a Deus. Se você está aqui e você ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, essa é a sua oportunidade de ser revestido de poder, para que você possa correr sua carreira mais rápida, para que você possa se equipar, para que você possa cumprir os planos e os chamados de Deus para a sua vida. É um presente que Deus nos deu, um revestimento poderoso. Se você está aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo, essa é a sua oportunidade. Todos cheios? Se você está aqui com alguma enfermidade ou com alguma dor, vem aqui na frente que você sairá daqui curado, sarado. A unção de Deus está aqui para curar. Então, se você está com alguma enfermidade, alguns sintomas, essa é a sua oportunidade de sair provando do poder de Deus, em nome de Jesus. Todos salvos, todos cheios, todos sarados, todos curados. Amém. Glória a Deus, uma igreja poderosa. Amém, queridos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, que nós possamos realmente praticar a honra a partir de hoje de uma maneira diferente. Que essa palavra venha trazer luz, venha trazer iluminação, para que a gente possa ir para um outro nível. E com certeza
você verá as recompensas se manifestando nas suas vidas. Vocês verão realmente o poder de Deus, a recompensa de Deus se manifestar na sua vida por a prática da honra, por colocar esse princípio em prática, por fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? E aí? Glória a Deus. Você foi abençoado essa tarde? Palavra abençoada, irmãos. Queria fazer essas indicações aqui literárias.